Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da missa de hoje. Augusto Paulo da Silva, Maria Elisa da Conceição, José Moço, Francisca Martinha de Moraes, Maria do Socorro de Moraes, Maria Gomes Albuquerque, Sebastiana Maria da Conceição, José Leandro de Moraes, Francisco Monteiro da Silva, Maria de Lourdes Monteiro, José Júnior Braz, Erivomar da Silva Braz, Adão da Silva Braz, Erenildo da Silva Braz, as almas abandonadas, Francisco Alves da Penha, Júlia Pinheiro da Silva, Maria Feitosa de Lima, Pedro Gomes do Nascimento, Gonçalo Alves dos Santos, José Alves dos Santos, Tereza Bibiana dos Santos, José Franklin de Souza Irmão, Francisco de Souza Carvalho, Lindete Alves de Carvalho, Afrodísio Sebasto Lima, Belisa Maria da Conceição, José Ferreira Lima, Luísa Helena Duarte Lima, Luiz José Duarte Lima, Emília Maria de Jesus, Raimundo Lopes de Sales, José Mariano da Silva, Tereza Nunes, Gonçalo Bezerra de Souza, Cândido Alves Ramalho, Rolim Moreira Rocha, falecidos da família Rolim Moura Rocha, Severina Moura Rocha, Biar Ramalho Moura, Cícero Henrique Brasileiro, Geraldo Vicente Feliciano, Vicente Feliciano Gonçalves, Francisca Maria da Conceição, Francisco de Assis Santana, Eusébia Holanda Leite, Antônio Leite de Araújo, José Bonifácio de Moura, Josefa Maria da Silva, Cícero Filgueira Alves, Francisca Maria de Araújo, Raimundo Francisco de Souza, Adelino Gonçalves de Lima, Tereza Grangeiro Barros, Antônio Leandro Quaresma, João Invenção Pereira, Rita Gomes Pereira, João Pereira Filho, Francisca Nilta Pereira, Isomar Brasileiro Diniz, Ilmar Pereira Brasileiro, Francisco Ferreira Pontes, Francisca Alves Pontes, Maria Vilani Pontes, Francisco Trigueiro dos Santos, Francisca Suítiberta Farias Trigueiro, Maria Célia Trigueiro, Maria Alves Lima, Manuel Ribeiro, Elisa Bezerra Ribeiro Lopes, Alzira Teixeira da Silva, Manuel Pedro da Silva, Francisca Teixeira da Silva, Vicente Teixeira da Silva, Maria Betânia Teixeira da Silva, Everson Trigueiro dos Santos, Caio Jordão Trigueiro Brasil, José Julião Brasil, Divandi Oliveira de Freitas, Damião de Freitas Brasil, José Pereira da Silva, João Ferreira Braz, Terezinha Ferreira Rodrigues, Terezinha Vieira de Oliveira, Maria Elizabeth da Silva Ferreira Guedes, Jacinto Ferreira Gomes, Antônio Pinheiro de Santana, Maria de Fátima Ramalho, Francierme Alves Ramalho Bezerra, Francisco Vicente de França, Maria Raimunda da Conceição, José Raimundo Duarte, Maria Leandro Duarte, Maria Luzineide Dias, Francineide Dias, Francisco Dias, Ícaro Dias, Sebastião Pereira de Souza, Raimundo Ribeiro de Matos, Francisca Rodrigues da Silva, Rita de Cássia de Moraes, Sebastião Ferreira Braz, Maria Vilani Ferreira, Antônio Muniz de Souza,
Josefa Maria do Espírito Santo, Antônio Bernardino da Silva, Antônia Maria da Conceição e as almas do purgatório. Irmãs e irmãos, nesta comunidade de todos os fiéis defuntos, manifestamos nossa confiança no Senhor, o Deus da vida. Esta Eucaristia que celebramos é expressão fraterna de solicitude cristã pelos que morreram e fonte de esperança para nós que continuamos esta peregrinação neste mundo. Todos de pé para iniciarmos a Santa Missa cantando. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Ao nosso Pai glória e louvor, pois deu vitória a todos nós. Ó Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor, mortos ressurgem ouvindo tua voz. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, no início desta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, ponto de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison,
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções que já foram colocadas, rezemos pelas almas de todos os fiéis defuntos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com um ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Não me falta coisa
passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparas à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem quem vê a ressurreição dos mortos. Como Adão, todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determina. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés, mas quando ele disser tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esta vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a Igreja reserva no calendário litúrgico este dia dedicado aos fiéis defuntos, um dia especial em que todos somos com eles, os nossos entes queridos, que tendo passado por esta vida, marcados com a fé, já partiram para uma outra realidade de vida. Pessoas que viveram neste mundo marcado com alegrias, também com tristeza, com sofrimentos, e passaram por tudo isso, tendo experimentado a morte, agora estando no plano divino. Eles já não morrem mais, porque a morte só acontece uma vez, né? Já venceram essa realidade humana na qual estamos inseridos, marcado com a dor, com o sofrimento, com a própria morte. Felizes são aqueles que durante a vida souberam, irmãos, souberam ser vigilantes, souberam os preparassem para o final da vida terrena, que aos olhos da fé, da esperança e da liturgia que estamos a celebrar, não celebra propriamente a morte como entendemos, celebra o começo de uma nova vida, a vida com Deus, que plenamente só é possível após se passar pela experiência da morte, né, para este outro plano de vida. Apesar de estarmos a celebrar pela memória dos fiéis defuntos, pedir o socorro divino em favor de suas almas, da sua salvação, da sua vida eterna, a liturgia nos faz compreender que ela serve também para nós que estamos vivos. A morte dos nossos entes queridos, de todos os fiéis defuntos, vem lembrar a nossa condição de mortais. Estamos vivos, mas somos mortais. E que o espaço da vida é um tempo propício que o Senhor nos proporciona para ser vivenciado não de qualquer jeito, mas para ser vivenciado nessa plena comunhão com o Senhor. Uma comunhão que se dá pela fé, pela vida espiritual,
mas que se traduz no dia a dia da vida, no testemunho que somos convidados a dar. E aí isso constitui uma forma de preparação para que, passada até a vida terrena, também possamos ser acolhidos na casa do Pai e possa ser reconhecida a nossa condição de filhos de Deus, estes filhos autênticos na fé, que procuraram fazer algo, o que procuram fazer algo em prol da sua própria salvação. O trecho do Evangelho que nós escutamos nos faz compreender essa realidade, esta necessidade do humano de estar constantemente nesta preparação e nesta busca daquilo que sana a nossa humanidade, para ir nos tornando mais divinos, mais parecidos com o Senhor. É a prudência, é a preparação, é a vigilância em relação à fé, à vida espiritual. E a gente prepara sendo constantes, não sendo cristãos de momentos, não buscando a Deus ou procurando alimentar o espírito com os meios eficazes que a igreja oferece para isso, apenas em dados momentos. Mas é uma constância que deve acontecer cada dia da nossa vida. Em tudo o que somos e fazemos, somos convidados a ir fazer acontecer esta constância na comunhão com o Senhor e na edificação do nosso ser, né? Na superação das nossas fraquezas humanas. E isso constitui o esforço que o humano deve se fazer para superar o seu humano e chegar à condição de divinos, né? Uma realidade que de fato só pode acontecer de fato após a morte. Porém, acontece após a morte como fruto colhido da vida vivenciada no mundo. O Senhor, consciente dessa realidade, como também das incertezas que pairavam o coração dos discípulos e da comunidade de fé, vai então se dirigir aos discípulos. Nos apresenta Lucas este episódio de Jesus, justamente para alertá-los nesse sentido, que devem estar procurando esta vigilância, esta preparação. Devem ser homens prudentes, homens comprometidos com a responsabilidade a qual lhes foi confiada, né? Então, para ilustrar esta vigilância, esta preparação, esta comunhão com o Senhor fala fazendo comparações, né? Convidando os discípulos e, por sua vez, convidando a cada um de nós hoje a sermos como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. E por isso, esperando para que imediatamente ao chegar possa lhe abrir a porta. E com certeza estes homens, estes empregados, na lógica de Deus, ganhará a confiança mais ainda do seu Senhor, do seu patrão, porque demonstra-se alguém comprometido e responsável com a sua responsabilidade. Então, o Senhor diz para os discípulos, diz para cada um de nós: felizes são aqueles empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. O Senhor saberá reconhecer, então, a sua disponibilidade, a sua vigilância, o seu comprometimento na espera e na acolhida do seu Senhor. E este que está comprometido, que está vigilante, não tem descanso, é constante. E por isso, se este patrão chega à meia-noite ou às 3 da manhã,
lá está atento para lhes abrir a porta, né? E aí o Senhor faz a exortação aos discípulos. Devem ficar atentos, devem ficar certos de que se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, então iria vigiar para que eles não arrombassem a sua casa, né? Quem é que sabe a hora que o ladrão vai invadir a nossa casa? Como não sabemos, nós procuramos ser vigilantes, ter cuidados, né? É assim. O Senhor fala nesse sentido, justamente para fazer compreender o que iria dizer logo depois. Também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes, né? Nós alimentamos a fé e a esperança na vinda do Senhor. É uma segunda vinda, porque a primeira já aconteceu. Ele veio a salvação humana e de fato realizou. A segunda, ele virá para julgar os vivos e os mortos de acordo com a sua conduta. E aí é nesta chegada que o Senhor deseja encontrar o seu povo vigilante, ou seja, o seu povo que traçou um caminho procurando fazer-se merecedor do reino celestial e de ser contemplado com a graça que Deus tem a oferecer para o seu povo. Como um bom pai, quer oferecer e acolher a todos na casa celestial, mas espera que, assim como ele fez a sua parte, cumprida especialmente na missão de Cristo neste mundo, também os seus filhos, o seu povo, possa, seguindo o exemplo de Cristo, também fazer a sua parte, se preocupar em construir a sua santidade, como nos convidava a liturgia do dia de ontem, construir a sua casa eterna, né? Então, para isso, nós somos convidados a viver essa vigilância, que o Senhor nos convida a sermos como esses empregados, estarmos na caminhada da vida atentos, né? Quem é que sabe o dia da morte? O dia da morte pode nos surpreender se não estamos a esperar, né? Por mais que alguém da nossa casa, da nossa família esteja doente, e saibamos que a morte acontece como consequência de uma doença, geralmente, mas às vezes não. Mesmo que isso aconteça, nós não vamos estar suficientemente preparados para enfrentar este momento, né? Ou para ter a certeza de que essa realidade vai acontecer em tal dia, em tal hora, em tal momento. Ninguém sabe, né? Então daí a necessidade desta preparação. E por mais, né, diante da nossa realidade humana, da nossa fraqueza humana, que tem uma grande diferença em relação à realidade da morte, do outro plano divino, por mais que nos esforcemos, nunca vamos, de fato, estar realmente, totalmente, efetivamente preparados, né, ou conscientes do momento em que vai acontecer. Então, em uma oração dedicada a Nossa Senhora, diz que esta oração, uma pequena oração, que ela é para justamente se rezar pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, uma morte tranquila, né? Porque quando a gente pensa na morte, a gente começa a ficar apavorado, né? Justamente para pedir uma morte tranquila. Aquele que procura, então, estes empregados na vigilância espiritual, na preparação do seu espiritual, que significa uma superação, deve ficar apavorado, mas deve confiar na graça de Deus. O que é que apavora por conta da morte? Porque sabemos que ela coloca um ponto final nesta realidade terrena e humana, né? Coloca um ponto final
nessa realidade. E, diante da nossa realidade humana, se a gente pudesse, nunca morreria, né? Mas não é assim, né? Se nós não estivermos suficientemente preparados, né, e alimentados espiritualmente para encarar essa realidade, nós nunca vamos, de fato, compreender ou aceitar. Não digo nem tanto compreender, mas pelo menos aceitar esta realidade da morte, né? Que aos olhos da fé e da liturgia que estamos a celebrar, não significa o fim, mas o começo desta nova vida, que é a vida com Deus, né? Nos lembra a segunda leitura que nós escutamos e como também a primeira, né? A primeira leitura é do livro de Jó, que é um livro bem pequeno lá no Antigo Testamento, conta a história desse personagem bíblico que foi acometido de grandes sofrimentos. Era considerado um homem justo, um homem bom, um homem sem defeitos, mas é acometido de grandes sofrimentos, como uma prova de fé, para ver se realmente este homem era bom, se este homem temia a Deus, né? E aí, os exegetas bíblicos vão dizer que Jó é uma prefiguração de Cristo. Porque o que é que se explica o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo no alto da cruz? Se era um homem justo, se não tinha pecado. E se a morte é o salário do pecado, porque Cristo morresse e não tinha pecado, sendo um homem justo, um homem bom, um homem correto. A explicação é a submissão à vontade do Pai e a sua solidarização, que tem como base o amor fraterno, o amor solidário, o amor caritativo, que quer que o bem maior seja experimentado por todos, né? E aí nós vamos compreender o sofrimento de Jó à luz do sofrimento e da vitória de Cristo sobre a cruz, né? E Jó, vivendo lá muito antes da vinda de Cristo ao mundo, professou a fé na ressurreição, né? Quando diante desse sofrimento, mas também da fé edificante que tinha em Deus, vai confessar que sabe que o seu Deus está vivo e que por último ele o verá, né? Então, quando Jó afirma isso, ele está justamente manifestando sua fé na ressurreição, que desde o primeiro momento da criação estava no coração de Deus esse desejo, esta vontade de salvar o humano, e que um dia no futuro iria se manifestar no mundo para para continuar esta salvação humana, que começa logo lá na criação. Os exegetas bíblicos dizem que Deus criou o homem já salvando, né? Porque é logo que Deus cria o mundo, a realidade, o ser humano, que começa a habitar o pecado no mundo com a desobediência, com o pecado do primeiro homem, o primeiro Adão, né? E aí Deus, na pessoa do Filho, assume a condição de um novo Adão, que por meio de quem vai entrar a salvação daqueles que perderam a salvação por causa do pecado e da morte que entrou no mundo por conta das más ações do primeiro Adão, o primeiro homem, né? Então essa realidade que a liturgia nos apresenta, manifestada por Cristo, é que deve alimentar a nossa fé, a nossa esperança na vida eterna, mesmo diante da iminência da morte, né? Temos que rezar pedindo ao Senhor uma fé tão verdadeira como a de Jó, que nos faça caminhar, sabendo que cada passo que estamos dando, cada dia que passa, estamos nos aproximando mais da morte, o fim desta vida terrena, mas que à luz da missão de Cristo, das suas próprias palavras apresentadas por Ele a nós, a morte vai significar apenas a passagem para esta vida que é eterna,
porque depois desta morte não morreremos mais, mas devemos, no último dia, não imediatamente, assim acreditamos, cremos, mas no último dia podermos experimentar a graça da ressurreição para assumir esta vida em plenitude. Aqueles que morrem enquanto Cristo não vem, é como os que estão dormindo, esperando o momento de acordar, né? E aí nós lembramos de Cristo que visita aquela mãe que tem a sua filha morta, todos estão chorando e apavorados, e Cristo vai dizer: não chorem, ela não está morta, apenas dorme. Mas ela estava morta mesmo para a comunidade. Mas Cristo não é a ressurreição? Lá realizou a ressurreição daquela criança. Então, para dizer que a morte para Deus é como um sono, né? Alguém que está dormindo, mas que num dado momento vai acordar. E neste momento vai experimentar o julgamento para ser conduzido de fato à vida que merecer, segundo os frutos que tenha colhido da sua vida de cristão, de filho de Deus, destes homens prudentes, vigilantes e preparados na preparação do eterno. Tudo isso porque nós somos cidadãos dos céus, diz São Paulo. Apesar de estarmos inseridos nessa realidade humana, mas marcados com o batismo pela fé, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, somos cidadãos dos céus. E aí é lá, para lá, que podemos viver eternamente, não aqui. Aqui a vida pode durar 100 anos, 110, 120, né? Como tem pessoas por aí com 120 anos, mas um dia termina a vida terrena. Mas pela fé, a vida eterna nunca acabará, porque o próprio nome já diz, é eterna. Então, é preciso fé para poder, de fato, acreditar nessa realidade, já que é de fato um mistério de fé. Se não tivermos fé, vamos encarar essa realidade como algo qualquer. Somente a fé e o amor que deve nos mover na caminhada terrena vai, de fato, nos conduzir, levando a sério a preocupação que devemos ter com o caminho que devemos trilhar como preparação para esta vida eterna que Deus quer dar a cada um de nós. Então, peçamos a intercessão dos santos, né? Todos os santos e santas que nós celebramos ontem, eles que foram pessoas como nós, viveram no mundo, na casa do Pai. Interceder por aqueles que ainda estão na caminhada deste mundo, na luta pela constância, pela conquista da vida eterna, para a entrada, de fato, na casa celestial. E peçamos a intercessão por aqueles que também morreram, todos os que estão sepultados, aguardando o julgamento final, aguardando acordar deste sono, para, de fato, plenamente se fazerem presentes na casa do Pai, na presença de Deus, né? Não somente hoje, mas cada dia. Lembremos de rezar pelos nossos entes queridos, manifestando o nosso amor e a nossa solidariedade para com eles, né? Sabendo que a vida é um ciclo. Hoje nós somos convidados a rezar pelos que estão sepultados, mas no futuro serão outros que rezarão por nós. Se soubermos ser solidários, com certeza alguém vai se solidarizar conosco também um dia. Eu aprendi isso, cresci aprendendo isso, né? Da minha mãe, que me ensinava, né? Dos meus avós, né? Quando morria alguém, às vezes, o jovem, né? Muito desligado destas coisas, às vezes não queria ir ao velório, acompanhar o sepultamento, e eles nos ensinavam, tem que ir, tem que encarar essa realidade, né?
é uma forma de ser solidário para que um dia que você também, quando você também morrer, outros sejam solidários com você. É uma realidade da qual não podemos fugir, né? Então, que o Senhor nos ajude e que possamos contar com a intercessão dos santos nesta caminhada, nesta preparação, nesta vivência e nesta solidariedade que devemos ter com os nossos entes queridos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda confiança, levemos ao Senhor as nossas preces. Digamos todos: Deus da vida, atendei a nossa prece. Deus da vida, atendei a nossa prece. Só ligar, está em cima e ligar. Sustentai a vossa igreja para que testemunhe sempre a fé em Cristo ressuscitado, vencedor da morte, nós os pedimos. Deus da vida, atendei a nossa prece. Alimentai a nossa esperança e a nossa confiança, para que mesmo diante das dificuldades desta vida, nunca desistamos. Em crer em vós, nós os pedimos. Deus da vida, atendei a nossa prece. Dai o descanso eterno aos nossos irmãos e irmãs que partiram deste mundo. Nós os pedimos. Deus da vida, atendei a nossa prece. No silêncio do coração, cada um eleve as suas preces a Deus em favor dos seus entes queridos. E digamos: Deus da vida, atendei a nossa prece. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, vós que sois nossa vida e salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará. É aquele que caminha sem pecado
e pratica a justiça fielmente. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? Quem pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, lembrando todos aqueles que foram citados seus nomes no início da missa, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória.
Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus.
Senhor Deus, a vós eleva minha alma. Em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida, que se prova e não se sente fome, o que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá vida eterna. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Oremos. Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, lembramos, às 17 horas teremos a segunda missa. Depois da missa tem o ofício
dos fiéis defuntos. E na verdade vai ser só postado aí no Facebook da paróquia. Nós rezamos e gravamos na sexta-feira à noite aqui na igreja. Então, visto que não podíamos ir fazer como todo ano lá no cemitério. Então na sexta-feira à noite nós nos reunimos aqui, rezamos o ofício, gravamos para colocar hoje para quem quiser acompanhar. Será depois da missa. Agradecemos a presença de todos e a colaboração de toda a equipe celebrativa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando que, segundo o decreto municipal, quem for ao cemitério para fazer visita de cova deve permanecer lá só por 20 minutos, né? Evitando aglomerações, evitando conversas paralelas com as pessoas. E eu recebi lá em casa, acredito que algumas outras instituições também receberam um decreto do Ministério Público, dizendo que aquele decreto estava sendo entregue também à Polícia Militar, e a polícia era para fiscalizar, interromper e penalizar aqueles que desobedecessem aos decretos, né? Então, pode ser que, se não tiver cuidado, aconteça de que a polícia esteja aí para interromper algo, né? E a gente tenha esse cuidado. O Senhor esteja convosco. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e todos os que morreram, a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és Senhora, nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria, nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria.